Se você estava procurando aquela placa de vídeo baratinha, eu tenho a solução para você. A NVIDIA finalmente lançou aquele produto que vai encaixar no seu orçamento. É a RTX 5050. E tá aqui a placa para... não... a gente não tem a placa aqui, mas eu vou falar sobre a RTX 5050 e vou falar por que ela provavelmente vai ser a sua próxima placa de vídeo, ou talvez não. Vamos falar sobre performance, sobre as especificações e sobre as concorrentes. Basicamente todas essas placas aqui são todas elas são concorrentes da RTX 5050. E qual delas você vai escolher? Você já tentou entender investimento digital e pensou, é isso, meu cérebro travou. Relaxa, é normal. Investir pela primeira vez parece uma missão no modo pesadelo, mas o MB, ou mercado Bitcoin, vai deixar no modo fácil para você agora. Olha a moral que estão dando. Você abre a conta de graça, que leva menos de 5 minutos, investe R$50 em qualquer ativo da plataforma e em até 7 dias úteis, pá, R$25 de crédito caem na sua conta MB para você usar como quiser. Mas ó, não adianta só botar os R$50 e deixar lá parado, tem que investir, hein? O MB tem uma plataforma que explica tudo direitinho e é a maior da América Latina, com mais de 4 milhões de pessoas cadastradas. E o mais importante, ele é regulado pelo Banco Central, CVM e Anbima. Ou seja, é investimento, não é gacha. Gacha. Aquelas apostas lá dele. Não é aposta. A campanha foi prorrogada por tempo limitado, então aproveita logo, escaneia o QR Code aqui ou clica no link que está na descrição e no comentário fixado. Mesmo que você não vá investir agora, dá uma olhada no site da MB para conhecer mais sobre eles. E como sempre, isso não é recomendação de investimento. Consulta os regulamentos no link e invista com consciência. Dito isso, de volta para você, Robson. Não, Robson sou eu mesmo. Assim como o lançamento de praticamente todo o line-up da NVIDIA, tinha que ter alguma coisinha no lançamento da RTX 5050, mas não é à toa que muita gente vai acabar comprando essa placa. A RTX 5050 traz de volta um segmento que a NVIDIA tinha basicamente abandonado desde a série RTX 30, que é o segmento de entrada, ou dependendo de para quem você pergunta, entrada até demais. Mas são as placas de vídeo mais baratas da série disponíveis. Tem muita gente que simplesmente não tem orçamento para comprar uma RTX 5060, 5070, 5080 e até acaba achando que uma 5060 é uma placa high-end. Afinal, pelo preço, fala assim, pô, pagando tudo isso aí, eu acho que é uma placa de vídeo high-end. Mas não, a 5060 é uma placa de entrada e a 5050 é uma placa ainda mais de entrada. Nós temos as especificações da placa, temos alguns números de performance, mas como eu disse, não seria um lançamento de uma RTX 50 se não tivesse uma polêmicazinha. De novo esse papo. Caso você esteja por fora completamente, caiu aqui, só quer saber da performance da 5050, especificações, se vale a pena, eu vou só fazer um resumo para vocês, porque já tem um vídeo que eu fiz com o Kerber no lançamento da RTX 5060 que tá aqui. Mentira, não tem a 5060 ainda, porque a NVIDIA decidiu que não ia mandar essa placa para review, porque basicamente parece que a NVIDIA não quer que você saiba da performance da placa antes de comprar. Aqui no Brasil os canais estão recebendo porque a NVIDIA local está enviando os produtos. Pra gente ainda não chegou no lançamento da RTX 5050, porque, pra vocês terem uma ideia, não tá vindo de lá de fora. Então, estão tendo que literalmente comprar as placas para mandar. Mas, para você entender, a NVIDIA mudou de estratégia e decidiu que, já que é pra gente reclamar que a placa vem só com 8 GB, que tem pouco ganho da geração anterior, eles preferem simplesmente vender para você, sem você nem saber a performance direito. Só compra aí, porque teu amigo falou que a NVIDIA é bom, a RTX é top, olha esse tanto de gráfico que a gente tem aqui, olha a diferença, olha que barra enorme, compra. E isso basicamente se resume no lançamento da RTX 5050, que a gente também não recebeu as placas, não teve nenhum aviso prévio, e a NVIDIA simplesmente jogou na cara de todo mundo, olha a 5050 aqui, toma aí essa placa, você não quer essa placa? Toma aí 5050. E nós ficamos sabendo aí, junto com vocês, no lançamento, o que não é nenhum problema, mas é que o lançamento também foi confuso. A NVIDIA anunciou oficialmente o produto, disse que estaria disponível na segunda quinzena de julho, mas na verdade ele supostamente já está disponível, o produto já é para estar nas prateleiras. Você não tá vendo os produtos aí na prateleira? Pois é, aqui supostamente não é a segunda quinzena de julho. E ele tá, mas não tá aí nas prateleiras, então tem, mas não tem a placa, só pra vocês entenderem. A notícia aqui diz que já tá nas prateleiras, e isso é uma notícia do começo de julho, mas na verdade a placa foi anunciada, ela deveria estar disponível, mas ela só apareceu nas lojas. Aqui no Brasil a data não precisa bater muito, mas tudo que você precisa saber é que na verdade eles só ofereceram o produto meio que como um product placement, ou seja, eles só colocaram o produto na prateleira para dizer que ele tem, mas na verdade não tem, vai demorar ainda alguns dias para chegar ou para ser enviado o produto. Quando você tá assistindo esse vídeo, provavelmente já tem a placa disponível no mercado se você quer saber da performance, né? Mas antes, eu preciso falar um pouquinho sobre as especificações da placa. Posicionando ela aqui dentro do line-up, então ela vai estar dentro da série RTX 50, mas é claro que a série RTX 40 não tem tanta diferença assim em relação à série RTX 50, mesmo em relação à performance. Isso porque a série 50 não foi exatamente um refresh, ela é uma geração nova de fato, mas ela não teve um salto significativo em performance em relação à série 40. Então se você está pensando em comprar uma RTX 5050
5050, tenha em mente que você deve sim considerar uma RTX 40 ou uma 4060 ou mesmo uma RTX 30 com uma 3060. A 5060 ela vai ficar acima da performance, a gente não tem a 5060, então imagine que isso aqui é uma 5060, tira o TI aí, pronto, é uma 5060. E vai ser interessante porque essa placa vai se posicionar entre uma RTX 3060 e uma RTX 4060, pelo menos é o que a gente espera. Em relação às especificações, ela é muito parecida com a RTX 4060, né? Então ela tem 2560 CUDA cores, é menos do que a 4060, mas em todos os outros aspectos ela aparece bastante. São 8 GB de memória, inclusive essa é a única placa GDDR6 da geração RTX 50, todas as outras são GDDR7. Em relação à velocidade de memória, bitrate, tudo isso é basicamente a mesma, é 128 bits, tem 20 gigabits por segundo contra 17 e a largura de banda de memória é 320 contra 272. O TDP dela é um pouco mais alto do que uma RTX 4060, são 130 watts contra 115. Na prática não vai fazer muita diferença em relação à recomendação de fonte, então vai ser basicamente a mesma ali que é recomendado para uma RTX 4060. Em relação ao preço, lá nos Estados Unidos o preço é de $249 contra os $299 que foi o preço de lançamento da 4060. É claro que hoje a 4060 custa menos, né? Então você encontra na casa dos R$2.000, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. Aliás, deixa aí nos comentários quanto está custando quando você está assistindo esse vídeo as placas, para quem está assistindo se posicionar melhor. Mas o interessante é que ela se encaixa exatamente ali entre uma 4060 e uma 5060. É bom lembrar que a 5060 chegou no mesmo preço de lançamento da 4060, mas a 4060 já tinha sofrido reajustes de preço, então dá para você entender que não é a mesma coisa. Obviamente, como a gente não tem a placa aqui para mostrar a performance, eu não consigo mostrar a performance real para vocês aqui testando, porém a gente já tem os números aqui, eles não são completamente confiáveis porque eles foram fornecidos por uma fabricante, mas não foi pela NVIDIA. E por que eu tô mencionando isso aqui, né? A NVIDIA, obviamente, assim como todas as fabricantes, mostram o melhor cenário possível. E aqui quem apresentou foi a Inno 3D. E eu achei interessante que eles colocaram um número com um cenário mais realista. Então a gente tem aqui, por exemplo, comparado com a RTX 3060 e com a RTX 4060, enquanto que a NVIDIA posicionou contra a RTX 3050, que seria inclusive uma alternativa para quem vai fazer upgrade, mas eu já vou falar sobre isso, para quem que importa essa placa. Então eles escolheram aqui um sistema com um Ryzen 7 9800X 3D, uma configuração, enfim, uma boa bancada de testes, e utilizaram uma RTX 5050 com um clock base de 2317 e o boost de 2572. Aqui estão as especificações, né, da placa, e eles testaram em alguns jogos, e dessa vez, aparentemente, sem aquela exagerada, né? Porque qual que é o problema dos testes da NVIDIA? A NVIDIA até apresentou alguns números da placa, mas eles estão com multi-frame generation. E é claro, eu já expliquei muito, mas se você tá chegando agora, o Multi-Frame Generation, ele não é mais performance. Então, apesar de aparecer mais FPS ali e realmente estar apresentando mais FPS na sua tela, não é um FPS que é gerado, que é renderizado pela GPU. Ele é criado por inteligência artificial. Ele é renderizado pela GPU, obviamente ele não sai do espaço-tempo, mas o que que acontece? Com o algoritmo da inteligência artificial ali e utilizando os Tensor Cores, a placa de vídeo, ela aproveita informações do quadro presente, ou do quadro anterior, do quadro futuro, e recria, né, uma imagem baseada nessas informações para criar mais fluidez, né? Então, quando você coloca mais quadros na tela, é só você imaginar, né, que tá pulsando assim, então você tem uma linha mais estável, com menos momentos em que não há quadros na tela. Eu não sei se eu consegui explicar bem para você, deixa aí nos comentários se você entendeu ou não, mas isso é para dar uma sensação de fluidez. São quadros que não correspondem ao comando. Então, se você clica, aparece um quadro e entre o próximo aparece mais um gerado por inteligência artificial, você vai ter um leve atraso na informação que você está recebendo na tela para aquela que você clicou. Dependendo da situação, não é tão perceptível, principalmente se você estiver utilizando um controle, mas imagina você tá jogando, sei lá, um Warzone da vida, ou você tá jogando um CS, você vai sentir com certeza a diferença, porque você vai querer que o comando, ele apresente para você um retorno rápido na tela. Por isso que as pessoas querem tanto FPS. Isso é mais para jogo modo história, single player e tal, que ele dá mais uma fluidez, e isso só para cima dos 60 FPS, ou pelo menos para cima dos 50 FPS, para você ter uma experiência fluida. Não é tipo assim, minha placa faz 15 FPS, agora com Multi-Frame Generation X4 ela vai fazer 60. Não, você vai ter uma experiência horrorosa porque você ainda tá tendo 15 FPS. Então vamos ver a performance, que eu acho que é o que mais interessa, né? A gente tem alguns jogos aqui como Borderlands, Far Cry, o outro acho que é o Horizon Zero Dawn, e o outro, eu não lembro qual que é, mas enfim, não é importante o jogo em si, é importante a performance. De novo, só reforçar, isso aqui são números da fabricante, tá? Então você vai ter que voltar para ver o review quando chegar a placa, em algum momento. E aqui é interessante porque a linha verde escura é a 3060, a verde mais clarinha aqui é a 4060 e a verde fluorescente é a 5050. A performance da RTX 5050 não é ruim, mas é pior do que uma RTX 4060. E mais do que isso,
ela não é tão melhor do que uma RTX 3060. Isso porque a própria RTX 4060 não é tão melhor do que uma RTX 3060. É claro que aqui nesses testes a gente não tem as vantagens, por exemplo, do Multi-Frame Generation ou mesmo do Frame Generation que já está presente na RTX 4060, mas dá pra gente ter uma ideia da performance. Aqui embaixo o Videocardz colocou aparentemente com os nomes errados, ou o tradutor tá errado, ou o Videocardz está errado, mas ignorando os jogos aqui e vendo só a relação de performance, né, o percentual de performance de uma placa para outra, a gente vê que a 4060 ainda consegue ser mais rápida do que a 5050 nesse conjunto de testes. É claro que dependendo dos testes isso varia, mas eu diria que ele está na média dos 5% mais rápido do que a 5050. É pouco, mas já é o suficiente para ter mais performance. A 3060, ela fica ali por volta de uns 10%, 12% atrás da RTX 5050, ou tem uma diferença na casa dos 10, 12%. De novo, não é uma placa ruim, porque muita gente ainda quer comprar uma RTX 4060, ela ainda é o desejo de consumo de muita gente, ou mesmo de uma RTX 3060. E aí, você já deve estar se perguntando, por que estão dando hate na placa aí? Vocês já estão dando hate na placa e a placa é boa, eu quero comprar essa placa. O problema é o seguinte, a placa realmente tem uma performance que atende muita gente ainda. Só que o preço sugerido é $249, o que provavelmente nem uma 4060 anda custando, porque o preço oscila muito. Então o preço que eu digo pra você que vai custar é uma coisa, o que vai custar de verdade no final é outra. Trazendo pra realidade aqui do Brasil, eu vou poder chutar um preço, porque a gente não tem o preço oficial, mas se for chutar, dá pra chutar essa placa na casa dos R$2.000, o que é muita coisa pra uma placa da série 50. Ela vai se posicionar basicamente no preço de uma RTX 4060. Horrível. O preço ideal para mim seria para baixo dos R$1.800. Na casa dos 1.700, provavelmente R$1.600 seria um preço aceitável para uma série 50. Isso porque você não tem o mesmo custo de uma série 60. Ela ainda é uma série 50. Ah, mas tem a mesma performance. Mas é que se for para eu comprar a mesma performance, eu compro uma RTX 4060, você não concorda comigo? Ou mesmo uma RTX 3060, que pelo menos tem 12 GB de VRAM e vai ter uma longevidade maior. Outra coisa que a NVIDIA também não explicou muito bem esse negócio de por que estão utilizando memória GDDR7? Aliás, a 5050 de notebook é a mesma GPU que tem para desktop, tá? Então você basicamente está comprando uma GPU de notebook para usar no seu desktop. E a NVIDIA não explicou muito bem por que nos notebooks tem memória GDDR7 e para desktop tem memória GDDR6. Eles disseram que, por conta da eficiência energética e tal, mas não é um problema. Você poderia ter mais eficiência energética no desktop também e ter mais performance, quando você não tem uma limitação, por exemplo, de temperatura ou mesmo de consumo. Então, essa história toda tá muito esquisita, mas o fato é, a 5050 ainda é uma placa super capada. Então você tá comprando um corte ainda menor do chip completo da série RTX 50, porque veja bem, quando você compra uma RTX 5090, ela é próxima do máximo que a NVIDIA consegue extrair de um chip quando ela fabrica um chip. E conforme você vai comprando placas menores, eles são cortes menores dessa grande panqueca que foi impressa de chips. Você imprime um gigante e vai cortando pedacinhos do chip. E a 5050 é um pedacinho bem pequenininho. E seguindo, obviamente, a lógica das gerações anteriores, a NVIDIA está te oferecendo uma fatia ainda menor do bolo, cobrando, vamos dizer que é a mesma coisa do que cobrava antes, só que oferecendo menos. Mas deixando de lado essa treta aí de, vocês que estão brigando aí com a NVIDIA, eu só quero comprar uma placa de vídeo. Será que compensa comprar uma RTX 5050? Bom, claro que isso vai depender do preço final da placa e tudo mais, mas por si só já é uma decepção que uma placa da série 50, que está sendo utilizada em notebooks, ainda precisa de um conector de energia. Ela seria uma placa imbatível, né, se ela não precisasse de conector de energia. Faz muito tempo que a gente não vê uma placa de entrada que não precisa de um conector de energia. Isso alivia bastante porque você não precisa fazer upgrade na sua fonte. E nesse caso aqui, provavelmente muita gente vai precisar fazer upgrade na fonte. É bom lembrar que essa placa continua utilizando ali também a interface PCI Express 5.0 X8. E não quer dizer que você que está num PC mais antigo, que tem PCI Express 3.0, não vai poder utilizar a placa. É só que em alguns cenários você vai ter uma perda de performance. Até porque 8 GB de VRAM a gente já chegou na conclusão de que é pouco para 2025, 2026, 2027. Daqui para frente é pouca VRAM. Então, quando você tiver um gargalo de VRAM, uma utilização além daquela que tem disponível, isso acontece bastante, tá? Às vezes você pode errar uma configuração e tal, o jogo exigir mais e vai começar a compartilhar a memória do seu sistema. Você tendo o PCI Express 3.0 na sua plataforma, com uma placa de vídeo que na verdade precisaria de um PCI Express 5.0 X8, o que pode acontecer é dar um gargalo no PCI Express. Olha que legal, você tem gargalo de largura de banda. Por quê? A informação que deveria estar ali armazenada na placa, ela vai ter que ir para sua memória RAM. Só que antes ela vai ter que ir pelo slot PCI Express, passar pelo processador e ir para a memória RAM. E depois tudo isso
isso vai ter que ficar acontecendo. E isso vai jogando uma carga extra no seu sistema, e sistemas mais antigos têm memória RAM mais lenta. Vai ficando pior. Então, até o argumento de que a 5050, por ser uma placa de entrada, seria mais interessante para sistemas mais antigos, ele acaba caindo por terra. Então, de novo, muita gente vai comprar 5050. Eu imagino que sim. Por quê? Porque esse público normalmente não é um público muito entusiasta, ele não tá lá buscando todo esse tipo de informação e talvez nem vá assistir esse vídeo para saber se a 5050 realmente vale a pena para ele. Tem várias nuances num sistema utilizando uma RTX 5050 que ele simplesmente vai ignorar porque fala: ah, isso aí é muito complicado, eu só quero jogar meu Fortnite aqui. E a verdade é que provavelmente para jogar um Fortnite vai estar de boa, para jogar um CS vai estar de boa, para jogar um Warzone provavelmente vai estar de boa, para jogar um Valorant também. E aí vem o argumento da Nvidia de que na verdade essa é uma placa voltada para esportes, para pessoas menos exigentes e tal. O problema é que ela ainda vai custar muito dinheiro. Mas como que você sabe que vai custar muito dinheiro se você nem viu o preço da placa? É porque dá pra gente pegar o histórico das placas da série 50 que a Nvidia lançou e nenhum dos últimos lançamentos da série 50 foi bom. Começando pela 1650, a 1650 Super foi um pouquinho melhor, mas ainda ruim. A 3050 foi um lançamento ruim, depois a gente teve ainda a 3050 de 6GB, que foi ainda pior, e agora a gente tem a RTX 5050. Então, dados históricos. Tá, Robson, se eu não vou comprar uma 5050, o que eu vou considerar então? Uma 4060? Ah, mas tá mais cara. Mas tá tão mais cara assim? É claro, ainda tem algumas das limitações aqui, mas a gente tem PCI Express 4.0 X8, ainda pode ter limitações em sistemas mais antigos, mas como a gente viu nos testes, é um pouco mais raro. Você também pode considerar uma RTX 3060. A diferença ali vai ser na casa dos 12%, 15% talvez no pior cenário. É claro que nesse caso você perde o suporte ao Frame Generation. Na série 40 já tem o Frame Generation. A 50 tem o Multi-Frame Generation, mas lembra que eu falei? Isso é só para dar fluidez. Então se você precisa de fluidez para jogos single player, tem a 4060. Se você vai jogar jogos mais competitivos, tipo Fortnite, CS, você pode simplesmente pegar uma RTX 3060. Você já vai ter que gastar com fonte de qualquer jeito mesmo, então por que não pegar uma placa que pelo menos vai ter um pouquinho de VRAM para quando você decidir jogar uns jogos modo história, ela pelo menos ter VRAM suficiente para ter um pouco de longevidade. E claro, se você vai considerar uma 5050, já considera também uma ARC B580, que tem uma performance muito boa, inclusive próxima do RTX 4060, em alguns casos até da 5060, tem 12 GB de VRAM e tem uma boa performance em Ray Tracing. Tem Frame Generation? Em alguns casos já tem também por conta do ZSS. Então tem todos esses modelos e claro, tem também os modelos da AMD que você pode considerar, apesar da gente no momento não ter uma RX 9060, a gente sabe que em algum momento ela vai chegar. E tem modelos de gerações anteriores, uma RX 7600, uma RX 6600 mesmo. É uma seção do mercado que é extremamente apertada para opções. E a 5050 ela não agrega exatamente muita coisa para esse segmento, né? Mas sabe o que significa o lançamento da 5050? Significa que você tem que simplesmente calar a boca e comprar a placa da Nvidia. Essa é a parte mais triste, porque, de novo, eu ainda considero a 5050 um produto interessante porque existe um público para ela. Ela pode não atender em todos os pontos do tipo, realmente não teve um salto, realmente ela pode talvez não ter um custo-benefício, ela pode ter vários atributos e vários defeitos. O problema é simplesmente o calha a boca e compre a minha placa porque eu não quero que você teste ela. Isso pra mim, né? Basicamente. E sim, a gente pode comprar uma 5050. Eu não posso comprar uma 5090, mas uma 5050 dá pra comprar pra trazer pra vocês e mostrar a performance para o que você não precisa ter uma surpresa. E de repente tem opções melhores. Tipo no mercado de usados. Por que você vai comprar uma 5050? Você pode comprar uma 2080 Ti usada por pouco mais do que pode custar uma 5050. Ou mesmo uma RTX 3070. Ou mesmo gastar um pouco mais e comprar uma 3080 ou uma 4060 ou uma 5060. Enfim, tem várias opções. A 5050, ela pode ser, caso você tenha um limite e fale, não, só posso gastar isso ou não, eu quero uma placa de vídeo nova com garantia, ela ainda poderia ser uma opção. Mas essa estratégia da Nvidia de simplesmente ignorar o lançamento das placas e jogar no colo das Nvidias locais, do tipo, se vira aí com teus caras. Pra gente aqui, a gente não vai mandar placa para ninguém, porque se o cara quiser, é o cara que compre. Essa é uma estratégia extremamente prejudicial para o consumidor. Isso quer dizer que vocês vão deixar de comprar Nvidia? Claro que não, porque ainda tem produtos bons. Uma atitude da empresa não torna o produto ruim, torna só a atitude ruim. Mas não deixa de ser desrespeitoso com o cliente, com você. Porque se tem pessoas que podem testar o produto e dizer para você, ou dar pelo menos a opinião, várias opiniões diferentes sobre o produto, por que você é obrigado a confiar na fabricante que está querendo te entubar um produto e arrancar o teu dinheiro? Tá, isso é consensual, você eventualmente está dando dinheiro para ela para receber o produto, ela não está te obrigando, mas ainda assim poderia ser uma relação um pouco mais honesta do que simplesmente, olha meus números com todos esses gráficos com barras enormes que, na verdade, se você visse um review independente, você ia ver que é diferente. A 5050 chega no Brasil, provavelmente chega num preço mais elevado, depois deve ter uma estabilização do preço, que é quando a gente vai saber se ela compensa mais ou compensa menos. E para você ver os testes, é só você se inscrever no canal, clicar no sininho e receber as notificações aí em primeira mão, porque a gente vai comparar com toda essa galera que tá aqui. A gente tem B580, 3060, 4060, 5060, tem todo mundo para comparar com a 5050 e talvez sim ela seja um produto interessante para você. Como eu disse, é importante ter esse produto porque no Brasil
ela é uma placa relevante. Eu sei, lá fora provavelmente você vai ver, sei lá, tipo o Gamers Nexus falando que é um desperdício de areia ou um desperdício de silício fazer essa placa, mas talvez pro Brasil ela tenha um lugar para existir, principalmente com a 3060 indo embora e com a 4060 sabe-se lá durando quanto tempo no mercado. O que vocês acharam da 5050? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.